Malta, segurem-se bem porque o que vos vamos contar hoje pode virar o mercado leonino completamente de pernas para o ar. A dança das transferências continua ao rubro, e desta vez o Sporting pode estar prestes a entrar com tudo numa operação relâmpago que promete incendiar os bastidores do futebol português e brasileiro. Sim, estamos a falar de uma jogada de bastidores de alto nível, daquelas que raramente vêm a público antes de estarem consumadas. Mas aqui, no canal Notícias e Rumores do Sporting, trazemos-lhe tudo em primeira mão. Por isso, antes de avançarmos para os detalhes bombásticos desta história que pode mudar o ataque do Sporting para 2025-2026, aproveita para te inscreveres no canal, ativa o sininho das notificações para não perderes nada e, claro, deixa já a tua opinião nos comentários. Será que este craque encaixa nos planos de Rui Manuel Borges? O mercado está agitado, os rumores correm mais depressa do que os próprios jogadores e as oportunidades não esperam por ninguém. Com um olho sempre bem atento a talentos com margem de progressão e potencial de valorização, a estrutura do Sporting tem estado particularmente vigilante a certos movimentos fora de portas. Ora, num contexto em que clubes europeus e sul-americanos tentam fechar os seus plantéis o quanto antes, o Sporting parece estar a preparar uma possível jogada de mestre. Uma daquelas operações silenciosas, discretas, mas absolutamente letais quando finalmente são reveladas. E foi precisamente nesse registro que surgiram as primeiras informações de que os Leões estão de olho num extremo altamente promissor, que esteve nos planos de outro clube, e que está quase a voar para o outro lado do Atlântico. Mas será que vai mesmo? Falamos de Gonçalo Borges, o extremo de 24 anos que pertence aos quadros do FC Porto e que esteve muito perto de rumar ao Brasil para vestir a camisola do Botafogo. Sim, é verdade. O jovem veloz e com uma margem de progressão enorme, que na última temporada disputou 38 jogos, marcou 2 golos e somou 6 assistências, esteve com um pé e meio no Rio de Janeiro. A proposta do Botafogo, clube fortemente apoiado pelo grupo Eagle Football Holdings, era concreta, séria e com números que agradaram à SAD portista. Aliás, o acordo entre os clubes já estaria praticamente fechado, restando apenas a decisão final do próprio jogador. Mas, como tantas vezes acontece neste mundo cheio de reviravoltas, algo mudou nos bastidores, e foi aí que o Sporting entrou em cena. Fontes próximas do processo garantem-nos que, perante o avanço das negociações com o Botafogo, a estrutura leonina decidiu acelerar uma análise interna ao perfil do jogador, avaliando não apenas as suas qualidades técnicas, mas sobretudo o que ele poderia trazer a curto e médio prazo ao plantel. O jogador encaixa no perfil que Rui Manuel Borges tem procurado: jovem, veloz, com margem para crescer e com capacidade para desequilibrar nas alas, uma das lacunas que mais se fez sentir na última época. E, perante o cenário de um possível desvio, os responsáveis verdes e brancos estariam a considerar seriamente lançar uma proposta que pudesse convencer Gonçalo Borges a mudar de rumo e de cor. É aqui que as coisas se tornam ainda mais interessantes. Apesar da proposta brasileira ser financeiramente apelativa, Gonçalo Borges ainda não deu o sim definitivo. E a razão, segundo conseguimos apurar, pode estar precisamente relacionada com a entrada em cena do Sporting. O jogador está a ponderar todas as possibilidades, e o regresso a Lisboa, onde já viveu durante parte da sua formação, não é um cenário que o deixe indiferente. O projeto desportivo, a estabilidade do clube, a presença em competições europeias e a oportunidade de lutar por títulos em Portugal podem ser argumentos de peso a favor do clube de Alvalade. Internamente, o dossiê Gonçalo Borges já estará a ser tratado com a máxima confidencialidade. O Sporting não quer entrar em guerra pública com o FC Porto, mas está atento ao que se passa. Caso o jogador opte por não rumar ao Brasil, os Leões poderão avançar de forma rápida e decidida, com uma proposta concreta, mas sempre cirúrgica. A ideia não é inflacionar o mercado, mas sim aproveitar o momento certo para fazer a abordagem. É uma oportunidade que pode não voltar a repetir-se e, no futebol moderno, hesitar pode sair caro. Muito caro. Do lado do jogador, sabe-se que a decisão está a ser ponderada com muito cuidado. O Botafogo oferece visibilidade e um bom contrato, mas a mudança para o futebol sul-americano pode significar um passo atrás em termos de exposição europeia. Por outro lado, vestir a camisola do Sporting representa não só um passo em frente na carreira, mas também uma montra privilegiada para voos ainda maiores no futuro. E esse é um fator que não está a ser ignorado por Gonçalo Borges nem pelo seu entourage. A decisão pode cair para qualquer um dos lados, mas uma coisa é certa: o Sporting entrou na corrida e não o fez por acaso. É importante sublinhar que Gonçalo Borges não é apenas mais um nome a surgir na lista de potenciais reforços. O jogador foi alvo de análise aprofundada pela estrutura do futebol leonino e agradou bastante pelos seus números, capacidade de explosão, resistência física e facilidade de adaptação a diferentes esquemas táticos. Rui Manuel Borges vê nele uma peça que pode dar profundidade ao ataque, sobretudo em jogos mais fechados, onde é necessário rasgar as defesas com velocidade e criatividade. E, para além disso, não compromete o orçamento, algo fundamental neste período de contenção financeira. O Sporting, ao contrário do que alguns pensam, tem estado muito ativo nos bastidores do mercado, preparando movimentos com calma e inteligência.
A possível entrada na corrida por Gonçalo Borges faz parte de uma estratégia mais ampla, que visa colmatar algumas lacunas sem comprometer o equilíbrio do balneário. Trata-se de um jogador que pode vir a ser uma agradável surpresa, caso se concretize a contratação, e que, ao contrário de nomes mais mediáticos, chega com fome de mostrar serviço e conquistar o seu espaço. Se este negócio avançar, será também uma jogada política interessante. Não seria a primeira vez que o Sporting atravessa um negócio prestes a ser fechado por outro clube, e este tipo de movimentações traz sempre um impacto importante no mercado. Além disso, tirar um jogador dos quadros do FC Porto e evitar a sua saída para um clube estrangeiro, reforçando ao mesmo tempo o plantel leonino, é um duplo golpe estratégico. E é exatamente esse tipo de inteligência de mercado que os adeptos querem ver no Sporting. Mas calma, ainda há muito por esclarecer. Apesar do interesse estar a crescer a olhos vistos, ainda não há proposta formal em cima da mesa por parte do Sporting. O clube está a sondar o terreno, recolher informações, conversar com representantes e avaliar a melhor forma de avançar sem levantar suspeitas nem criar alarido desnecessário. Mas nos corredores de Alvalade já se fala do nome de Gonçalo Borges com muito mais frequência do que se imagina. Os sinais estão todos lá, só falta a confirmação oficial. Também é de notar que, caso o Sporting avance com esta investida, terá de o fazer com uma rapidez absolutamente cirúrgica e sem margem para erros ou hesitações. O relógio está a contar, e cada minuto que passa aproxima Gonçalo Borges da realidade brasileira, onde o Botafogo, apoiado pela poderosa estrutura da Eagle Football Holdings, já fez chegar uma proposta concreta ao FC Porto e aguarda apenas a decisão final do jogador. Os Dragões, perante os valores apresentados, não colocaram grandes entraves à negociação, e isso faz com que o tempo disponível para uma eventual intervenção leonina seja extremamente limitado. Neste tipo de negociações, onde vários fatores externos podem interferir, desde a vontade do jogador até à pressão de empresários e cláusulas escondidas nos contratos, qualquer atraso pode ser fatal. O Sporting sabe disso. E se realmente quiser mudar o rumo desta transferência, terá de entrar em ação de forma súbita, quase como um raio silencioso, antes que o cenário fique completamente fora de controlo. Há um jogo de xadrez em curso, e só os mais astutos conseguem prever os próximos 3 movimentos. É agora ou nunca. O risco de perder o jogador para o Brasil é real, palpável e iminente, mas, curiosamente, é precisamente essa tensão que pode jogar a favor dos Leões. A hesitação de Gonçalo Borges, que ainda não deu uma resposta definitiva ao Botafogo, pode estar a criar uma abertura, uma frincha de oportunidade que poucos conseguirão explorar com sucesso. E o Sporting, se realmente quiser reforçar as suas alas com qualidade e velocidade, tem aqui uma chance rara de ouro. Esta indecisão por parte do jogador pode significar mais do que simples dúvidas. Pode indicar que há margem para sedução, espaço para apresentar um projeto desportivo mais aliciante e um plano de carreira que coloque Gonçalo Borges na rota das competições europeias e da ribalta internacional. E é aqui que o Sporting pode e deve bater com força na mesa. Um clube que oferece visibilidade, estabilidade e a possibilidade de lutar por títulos em Portugal tem argumentos muito válidos. Mas para que esses argumentos tenham peso, é preciso agir antes que a janela se feche, porque no futebol, tal como na vida, as grandes oportunidades não esperam por ninguém. O papel de Rui Manuel Borges nesta possível investida será fundamental. O técnico tem estado diretamente envolvido na avaliação de perfis para as alas ofensivas e vê em Gonçalo Borges um jogador que encaixa no modelo de jogo que pretende implementar. Jovem, disciplinado taticamente, habituado à pressão dos grandes palcos e com vontade de se afirmar. O encaixe pode ser perfeito, e essa possibilidade está a ser analisada com todos os detalhes. Já os adeptos, esses dividem-se entre a expectativa e a desconfiança. Uns consideram que Gonçalo Borges tem tudo para vingar em Alvalade, outros acham que ainda não mostrou o suficiente para justificar uma aposta. Mas há uma coisa em que quase todos concordam: o Sporting precisa de sangue novo, energia e irreverência no ataque. E se o jogador estiver disponível e ao alcance, não agarrar esta oportunidade pode vir a ser um erro difícil de perdoar. Neste momento, tudo pode acontecer. O Botafogo continua à espreita, mas o Sporting mexe-se silenciosamente, com a calma de quem sabe o que está a fazer. Os próximos dias serão decisivos, e qualquer movimentação pode alterar o rumo desta história. Se Gonçalo Borges acabar por escolher os Leões, será um golpe de mestre. Se não, será mais uma prova de que o Sporting está atento, ativo e pronto para atacar sempre que o momento certo surgir. Por isso, malta, fiquem atentos porque esta novela ainda está longe de terminar. Vamos continuar a acompanhar todos os passos desta potencial transferência com lupa, e assim que houver novidades, serás o primeiro a saber. Não te esqueças de te inscrever no canal, ativar o sininho para não perderes nenhuma atualização e deixa nos comentários a tua opinião. Achas que Gonçalo Borges tem lugar no 11 do Sporting? Seria uma mais-valia ou apenas mais um nome a juntar à lista de tentativas falhadas? Contamos contigo para manter viva a chama leonina.